Bom, hoje o fato do dia, sem dúvida nenhuma, é a tão esperada e tão demorada prisão de Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz, que recapitulemos aqui, é um dos assessores que ao longo de décadas serviu nos gabinetes da família Bolsonaro, tanto do próprio presidente Bolsonaro como dos seus filhos. E no último período estava no gabinete de deputado estadual de Flávio Bolsonaro e ali ele organizava a chamada rachadinha, né, de uma forma de arrecadar dinheiro, né, com assessores parlamentares, muitos desses assessores com registros frios, e esta investigação está sendo conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. E ele estava foragido há muito tempo. E o que mais impressiona nesta prisão de Queiroz, que agora esperamos que fale aquilo que sabe para a população brasileira e fale nas investigações, o que mais impressiona é o fato de que ele estava protegido e escondido pelo advogado do presidente da República. Então vejam vocês o nível de preocupação e proteção que o presidente dispensou ao Queiroz. E é evidente esta preservação, este cuidado com o Queiroz, ele nasce da preocupação de quem conhece e sabe que Queiroz sabe de muitas coisas da história da família Bolsonaro. Ele era uma espécie de um operador financeiro da família Bolsonaro. Inclusive se diz que este conjunto de ganhos, né, imobiliários que a família do presidente teve, ele sempre tratou das relações da família do presidente com as milícias, né, e todo este envolvimento da família Bolsonaro com as milícias sempre passaram muito pela relação de Fabrício Queiroz. Ele, aliás, era um grande amigo, foram parceiros, né, em período em que serviram nas forças militares, foram parceiros ele e o Adriano. Vocês talvez não lembrem, muitos lembram. O Adriano é o chefe, era, né, o chefe do escritório do crime, que é uma das milícias mais violentas do estado do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, foi aquele outro miliciano que estava foragido e que, no momento em que foi encontrado, infelizmente foi morto e, portanto, não falou aquilo que sabia. Eu sempre coloquei isso, desde o momento em que Adriano foi morto, que aquilo tinha toda a cara de queima de arquivo. Mas o fato é que estas últimas semanas mostram o que se chama assim de o cerco vai se fechando sobre todos os crimes que foram cometidos por Jair Bolsonaro e toda o processo, né, que o governo Bolsonaro vem vivendo de tentativa de implantar uma escalada autoritária cada vez mais forte no país. O que resume este cerco, em primeiríssimo lugar, é a investigação profunda que o Supremo Tribunal Federal está empreendendo contra as fake news que vinham sendo e são utilizadas há muito tempo pelo esquema de poder de Bolsonaro, foram largamente utilizadas durante a campanha eleitoral e agora, durante o governo, as fake news e a estrutura do gabinete do ódio estavam servindo para implantar um ambiente de medo, perseguição e intimidação no país, onde as instituições que cobram medidas de Bolsonaro, as instituições que têm o papel, né, de proteger a democracia do país, de tomar decisões, enfim, que são importantíssimas para o país, estavam sendo progressivamente bombardeadas por uma rede de fake news com o objetivo de desestabilizar o papel destas lideranças, destes ministros, por exemplo, do Supremo, do próprio presidente da Câmara e do Parlamento, e também jornalistas, adversários políticos, ou seja, a rede do gabinete do ódio era um exército à disposição de Bolsonaro, onde com muito dinheiro de Caixa 2, com apoio econômico importante, né, de poder econômico que apoia Bolsonaro, se disseminam notícias falsas com o objetivo de destruir a reputação daqueles que se colocam
na defesa da democracia, daqueles que se colocam na defesa de posições diferentes de Bolsonaro. Então esta investigação sobre as fake news conduzida pelo Senado Federal, ela está chegando muito perto do coração da família Bolsonaro. Ela, inclusive, já solicitou, o ministro Alexandre Moraes, que é quem conduz esta investigação, já solicitou a quebra de sigilo bancário de diversos empresários que financiam esta rede de fake news do bolsonarismo. E esta quebra de sigilo bancário, inclusive, vai até o período das eleições. Portanto, ela vai ter, esta investigação, ligação com com os processos que estão sendo analisados no Tribunal Superior Eleitoral. A outra questão que vai fechando, né, este cerco sobre o governo Bolsonaro é exatamente a investigação conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que envolve a rachadinha e a relação da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. E a rachadinha, como eu expliquei no início deste vídeo, ela era coordenada por Queiroz, que terminou sendo preso hoje. Também na investigação que foi aberta pela Procuradoria-Geral da República, investigação essa sobre o incentivo e o patrocínio de atos contra a democracia, de atos com o objetivo de implantar um ambiente no país que permitisse aquilo que é o grande objetivo de Bolsonaro, de aplicar um que se define como um autogolpe, apontando permanentemente para a ideia, né, da intervenção das Forças Armadas, totalmente ilegal, inconstitucional, que constituiria este ambiente do fechamento mais definitivo do sistema que nós já vivemos, porque estamos sob um sistema fascista, sob um sistema absolutamente carregado de autoritarismo, mas o desejo de Bolsonaro é aprofundar ainda mais este processo de fechamento autoritário do país. E com isso ele tem incentivado um conjunto de manifestações, de ações pelas redes sociais, em atividades presenciais, todas elas contra a democracia brasileira, atacando, de novo, insisto aqui, o Supremo Tribunal Federal, atacando o parlamento, atacando órgãos de imprensa, liberdade de imprensa, ou seja, todo o script de implantação de um governo de caráter fascista. E sobre a esquerda e o PT nem se fala, esses são os adversários sempre prioritários de Bolsonaro, que ele trata como inimigos e que ele intimida, ameaça constantemente. Então, a mistura destas investigações, a que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, sobre as fake news, acompanhada da CPMI das fake news que está funcionando no parlamento, infelizmente agora paralisada pela pandemia, eu defendo que ela deva voltar a funcionar o mais rápido possível. A investigação sobre todos os atos e ações que visam desestabilizar o processo democrático no país, que visam a implantação de uma alternativa autoritária de poder. E a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a relação com as milícias e a rachadinha, tudo isto se relacionando com o que está sendo analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral, do meu ponto de vista, acelera a possibilidade do fim do governo Bolsonaro. Óbvio que será uma caminhada sempre dura, difícil, porque a derrota, né, de um processo fascista como aquele que levou Bolsonaro à presidência da República nunca é simples na história dos países, mas sem dúvida nenhuma as forças democráticas avançaram nestas últimas semanas. Hoje nós tivemos também a demissão do ministro Weintraub, que era, por óbvio, esperada por todos aqueles que defendem uma educação pública com qualidade digna, e infelizmente nós sabemos que ele será substituído por outro ministro do mesmo porte dele, porque o problema do Brasil não é o ministro Weintraub, não é o ministro da Saúde, não é o ministro A, o ministro B. O problema central do país é exatamente o presidente Bolsonaro. Então o que nós precisamos fazer neste momento é intensificarmos o debate com a sociedade sobre
o caminho absolutamente absurdo pelo qual o Brasil está andando nestes últimos 18 meses sob a liderança de Bolsonaro. E devemos apoiar o Supremo Tribunal Federal, apoiar o Tribunal Superior Eleitoral, apoiar as investigações que estão em curso, porque a tentativa de Bolsonaro de intimidar estes processos de investigação será cada vez mais intensa. Nós vamos entrar seguramente nas próximas semanas numa disputa política ainda mais dura e intensa do que aquela que tem ocorrido nestes últimos meses. Mas o cerco contra o governo Bolsonaro está se fechando, disto eu não tenho dúvida nenhuma. A verdade começa a aparecer e a verdade vai terminar levando ao desgaste final o governo Bolsonaro.